A RankX, tá? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ela tem 5 argumentos, onde 2 são obrigatórios, os 2 primeiros aqui, né? Geralmente são os mais usados, né? A tabela e a expressão, né? Então, vamos começar explicando esses 2 argumentos aqui, beleza? Criar uma medidazinha aqui. Acho que nem precisa. Deixa eu botar para cá. Então, vamos botar aqui nome valor. Aí eu quero ranquear isso aqui. Quero um ranking dizendo quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, né? E por aí vai, tá? Uma tabela aqui, uma tabelinha aqui de medidas. Cláudio Miranda, boa noite. Uma tabelinha aqui de medidas. Então, ó, o que é que eu quero, né? Eu quero ranquear isso aqui. Então, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto, quinto, né? E na verdade, vai empatar, né? Aqui tem empate, né? Aqui eu não vou tratar empate ainda, tá? Eu estou explicando como funciona a RankX, né? Então, primeiro, segundo. Aí, terceiro, aí ficou empate aqui. Aí vamos ver como é que se comporta a função, tá? Beleza, vamos dar o botão direito aqui, nova medida. Chamar aqui de ranking. Então, a nossa amiga RankX, ela tem, então, ó, ela retorna a classificação de uma expressão avaliada no contexto atual da lista de valores da expressão. Ela é uma função iterante, né? Tem um x no final, é uma função iterante, então ela tem contexto de linha, né? A função tem contexto de linha. Olha os argumentos dela aqui, né? Tem uma tabela, uma expressão, tem esse valor, depois eu vou explicar aqui, tá? Valor, ordem e tais, né? Aqui é empate, que é para tratar como ele lida com empate, tá? Beleza, então vamos começar pelo básico, né? Usando a tabela e a expressão, né? A tabela é a F-dados, né? F-dados. Como ela tem contexto de linha, eu tenho que dar um all na F-dados. Senão todo mundo fica em primeiro, né? Se ele vai comparar ele com ele mesmo e todo mundo vai ficar em primeiro. Tá? E aqui vai entrar a expressão. Vamos supor que a minha expressão seja o sum da quantidade. Pessoal, lembrando, é uma função que tem contexto de linha, tá? Então, eu quero, nessa tabela aqui, F-dados, ranquear pela soma da quantidade. Vamos ver o que vai acontecer se eu fizer isso, né? Vou para cá. Ficou todo mundo em primeiro. Ficou todo mundo em primeiro. Por quê, tá? Repetindo, porque RankX tem contexto de linha, tá? Não tem contexto de filtro. Então, se eu quiser fazer a transição de contexto, né, eu tenho que fazer o quê? Meter um calculate aqui na frente. Assim, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui de transição de contexto, tá? Quem quiser saber detalhes disso aí, tem uma live de contexto de avaliação, né? Que eu acho que o nome é Contexto de Avaliação, Principal Conceito em DAX. Tem essa live aí, quem quiser entrar, se aprofundar nisso, assiste essa live. Aí aqui, ou você entra com isso, ou entra com a medida, né? Ou entra com a medida, que a medida já está botando o calculante na frente implicitamente, né? Por exemplo, soma valor, uma quantidade, né? Dados, valor. Beleza? Se eu mudar aqui para a minha medida, dá certo também, tá? Porque quando está com a medida aqui, é como se ele tivesse um calculate por fora aqui, fazendo a transição do contexto, tá? Não vou entrar nesse detalhe aqui de transição do contexto. Quem quiser se aprofundar nisso, tem uma aula de mais de 1 hora só falando de transição do contexto, tá? Tem que fazer isso porque a RankX é uma função que tem contexto de linha. Beleza? Então tá aqui, isso é um ranking. O que é que acontece aí? O Rafael Dori chegando, Alex Gama. Então o que é que acontece aqui, né? Esses 2.200 aqui, ele ficou terceiro, né? Ficou primeiro, segundo, terceiro. Aí para o seguinte aqui, ó, ele pulou para quinto, né? Ele não foi quarto. Podia ser quarto aqui, né? Podia ser quarto, quinto e quinto, né? O que é que eu posso... Como é que eu faço para mudar isso, né? É aqui, ó. Em tais. Em tais ou em ordem? É em tais. É aqui, ó. Esse argumento aqui. Então, eu posso pular. Então, estou usando esse e estou usando esse, né? Eu posso pular esse e posso usar direto o último argumento aqui de tais, de empate, para dizer como ele trata o empate, né? Então, vamos pular o valor, esse argumento de valor, vou pular. Vou pular o argumento de ordem, tá? É o ascendente e o descendente, depois eu explico.
e vou pular e vou direto aqui para o argumento de tais. Olha só, estou nesse argumento aqui de tais. Então, tais tem o dense e tem o skip, tá? Eu vou botar dense, tá? Olha aí, mudou, né? Agora, primeiro, segundo, terceiro, aqui estava quinto, né? Aqui estava quinto. Aí, por quê? Porque o padrão é o skip, né? O padrão é o skip. Aqui agora está quarto, quinto e quinto, né? Entendeu aí? Se aqui for skip, é o padrão, né? O quarto aqui, esse quarto aqui vira quinto. Beleza? Se você mudar para dense, o quinto vira quarto. Beleza? E o sexto vira quinto, né? Então aqui ficou o quarto, quinto, beleza? Então essa diferença aí. Então expliquei já esse argumento aqui. Vou explicar agora o order. É o ascendente e o descendente, né? Que é esse argumento aqui, ó, order. O padrão é o desc, tá? O padrão é o desc, é o descendente, né? O padrão é o desc, né? É o maior valor fica em primeiro, né? O maior fica em primeiro, mas eu posso mudar para o ASCII também. E aí o menor fica em primeiro. E aí? Aí mudou, né? O menor fica em primeiro. Beleza? O padrão aqui é o desk. Né? Então, o padrão é sempre desk e skip aqui, tá? O padrão aqui é desk e o tais é o skip. Beleza? Eu vou falar desse argumento aqui agora, que é meio viajadozinho esse argumento aqui quase nunca usei na minha vida, na verdade, isso aqui, tá? Mas vou falar aqui. Esse argumento de valor é quando você tem uma tabela de apoio, por exemplo. Vou pegar um exemplo aqui. Quando você, por exemplo, tá, tem uma tabela aqui de apoio, quer fazer com referência em outra tabela, né? Vamos lá. Vou chamar aqui outra tabela aqui. Vou chamar tabela apoio. Tabela apoio. Vou chamar valor aqui. Aí eu vou botar 0, 1.000, 1.500, 2.000. Pronto, vou botar isso. Essa tabelinha. Tá, só isso aqui. Eu vou criar agora um ranking. Vou aqui outro ranking aqui, vou criar um outro. Ranking 2, vou chamar ranking 2. E esse outro ranking, tá? Olha só. É rank X. É rank X, só que agora eu vou usar aquela tabela de apoio lá. Vou usar aquela coluna de valor da tabela de apoio e vou usar minha soma quantidade no argumento de valor. Qual a diferença, né? Aqui. Olha só. Deixa eu botar a tabela de apoio do lado, tá? Para explicar. Cadê ela? Não resolvi. Pronto. Seguinte, tá? Vou até tirar o ranking normal daqui, para não confundir. É o seguinte. 2.000 está em primeiro, tá? 1.500 está em segundo. Por quê? 1.200 está entre 1.000 e está entre 1.500. Está entre 1.500 está de 1.000 a 1.500, 1.200 de 1.000 a 1.500. Peraí, eu peguei isso. Deixa eu ver se eu fiz certo isso aqui. Ah, tá, eu tenho que ver o ranking pelo... Não, é isso mesmo. Ele vê quem está dentro... Opa. Ele vê quem está dentro do range, tá?
Acima de 2.000, maior ou igual a 2.000, esse cara aqui. 1.500 está em segundo. 1.200 está em terceiro. Está entre esse e esse. Esse outro 1.200 também está em terceiro. Ó, aí 1.000 está em terceiro também. Aqui, ó. 1.000 está em terceiro, tá? Porque está dentro desse intervalo aqui. 1.000 está em terceiro. E tudo que tiver abaixo de 1.000 vai estar em quarto. Então, esse 800 aqui, se for qualquer valor, abaixo de 1.000 vai ficar 4 aqui também, tá? Vou até mostrar isso. Deixa eu mostrar, deixa eu mudar lá. Deixa eu mudar. Deixa eu mudar aqui esse valor. Esse 800 aqui eu vou botar 1, tá? Eu vou botar 1 aqui, só para mostrar. Tá? Olha aí. Tudo que tiver abaixo de 1.000, entre 0 e 1.000, vai ficar em quarto. Tanto 800 quanto qualquer valor abaixo de 1.000 ficaria em quarto, entendeu? Aí, se eu mudar minha tabela de apoio aqui, para, por exemplo, é meio viajado mesmo esse, para um celinha aqui, para um 500 aqui, ó. Para 500, vou botar 0. Deixa eu aplicar. Aí vai mudar já. Aí esse 1 vai ficar em quinto. Olha aí. Tá? Aí olha aí. Porque o 1 está entre 0 e 500. Aí ele ficou em quinto. Mudou para quinto agora. Tá? O 800 está entre 500 e 1.000. Quarto. Beleza? Então, esse outro argumento, tá, serve para isso aí. Para quando quiser fazer esse tipo de conta. Com outra tabela aqui. Ó. Outra tabela, a coluna dessa outra tabela e a medida que a gente quer ver os intervalos. Beleza? Esse é esse argumento aqui de valor.